18 horas. Notícias de Manaus, Amazonas, Brasil e do mundo. Agora na Mix. 6 horas, 1 minuto em Manaus. Boa noite pra você no melhor Mix do Brasil. Estamos juntos, começando mais uma edição do 18 horas. Estamos aqui no melhor Mix do Brasil, eu e a Karime Leão. Tudo bem, Karime? Boa noite. Boa noite, tudo bem? Estamos juntos. É isso aí, até às 7 da noite aqui no programa 18 horas. Obrigada pela sua companhia, você sintonizado aqui em 100,7. E uma boa noite especial para você que nos acompanha ao vivo nos aplicativos, no @18 horas news. Mix. Vamos conferir os destaques do programa 18 horas de hoje. Hoje, terça-feira, delegacias são encontradas fechadas durante feriado de elevação do estado do Amazonas à categoria de província. Amazonas registra mais de 2.000 focos de queimadas somente nos primeiros meses de setembro. Os preparativos para as atividades do dia 7 de setembro. Exatamente, o Amazonas registra mais de 2.000 focos de queimadas somente nos primeiros dias de setembro. Projeto de lei sancionado pelo governador Wilson Lima pode aumentar a conta de luz, hein? Essas e outras informações, os destaques do dia, você confere a partir de agora. Nós vamos juntos com você. E até às 7 da noite aqui no melhor Mix do Brasil. Hoje é terça-feira, 6 de setembro de 2022 e você está no melhor Mix do Brasil. 18 horas. Bora lá, começar o programa de hoje. Inclusive nós estamos aí no meio de uma grave crise na segurança pública. A insegurança no Amazonas é total. Na noite desta segunda-feira, infelizmente, mais um pai de família foi morto. O motorista de aplicativo Aguinaldo Freire da Silva, de 42 anos, foi assassinado durante assalto na madrugada desta segunda, Karime. Carlão, era um pai de família que estava trabalhando. Ele esperava por uma corrida no centro da cidade, lá na Avenida Ramos Ferreira. E estava próximo de onde acontecia uma apresentação do festival Passo a Passo. O crime foi todo gravado por um aplicativo de rádio usado pelo motorista. Olha só, hoje de manhã, durante o velório, os familiares pediram que o caso seja investigado para evitar que aconteçam outros casos como esse. De acordo com os familiares, Aguinaldo Freire trabalhava como motorista de aplicativo há aproximadamente 3 anos. Ele deixa a mulher e um filho de 10 anos de idade. A verdade, né, Carlão, é que saímos de casa para trabalhar e não sabemos se voltamos. Não sabemos se vamos continuar vivos até o fim do dia. Essa é a realidade de quem vive aqui no Amazonas. O governo não consegue dar um mínimo de segurança para o cidadão. As pessoas seguem contando apenas com a sorte. Olha, um grupo de mototaxistas e motoristas de aplicativo se reuniram em frente à sede do Instituto Médico Legal hoje de manhã para cobrar mais segurança e apoio à família da vítima. Vamos aos detalhes com a repórter Nathalie Moraes. A falta de segurança no Amazonas é total. E dessa vez, a vítima foi um motorista de aplicativo, Aguinaldo Freire da Silva, de 42 anos. O homem foi executado enquanto trabalhava na madrugada desta segunda-feira no centro de Manaus. O momento do crime foi todo gravado pelo rádio do aplicativo. A categoria de mototaxistas e motoristas de aplicativo se reuniram em frente à sede do Instituto Médico Legal para cobrar mais segurança e apoio à família da vítima. Tiago Rodrigues, representante dos motoristas de aplicativo, falou um pouco mais sobre o abandono da segurança aos profissionais pelo poder público. Ele está totalmente assustada, aterrorizada por falta de segurança na classe. Tanto o motorista de 2 rodas quanto o motorista de 4 rodas, nós não temos nenhum tipo de segurança vinda do Estado, das plataformas para nossas categorias. Nós estamos aqui realmente com um gesto de clamor de justiça. Nós estamos pedindo justiça por essa família. É mais um pai de família que teve a sua vida tirada covardemente por vagabundos que não deram oportunidade de ele voltar para casa e sustentar sua casa, sua família, seus filhos. Aguinaldo foi vítima de latrocínio, roubo seguido de morte, por volta de 2 da manhã, na Avenida Ramos Ferreira, no centro aqui da capital. Ele trabalhava como motorista de aplicativo quando foi executado com um tiro na região da costela. Segundo informações de testemunhas repassadas à polícia, o motorista estava em seu carro modelo Gol de cor preta, esperando uma corrida na Avenida Ramos Ferreira. A vítima foi abordada por 4 pessoas que estavam em outro carro de placa
modelo não identificados. Pelo menos 2 suspeitos armados entraram no carro de Aguinaldo e anunciaram o assalto. Toda a ação foi gravada por áudio através de um rádio do aplicativo que é utilizado entre os motoristas da categoria. Após os assassinos perceberem que a vítima havia acionado o rádio, o ameaçaram mais ainda de morte e logo em seguida dispararam 3 tiros dentro do carro, mas apenas um tiro atingiu a vítima na região da costela. Os homens armados fugiram após o crime. A vítima foi socorrida pelos colegas que escutaram toda a ação criminosa pelo rádio do aplicativo. Aguinaldo ainda foi encaminhado ao serviço de pronto atendimento do bairro do São Raimundo, mas já deu entrada à unidade de saúde sem vida. Após a manifestação na manhã de hoje, os colegas do motorista saíram em comboio em direção à funerária Almi Neves, na Avenida Joaquim Nabuco, no centro de Manaus, onde aconteceu o velório. Até o momento, nenhum dos suspeitos foi preso. O caso está sendo investigado pela Delegacia Especializada em Roubos, Furtos e Defraudações. Nathalie Moraes para o 18 Horas. Você está ouvindo 18 Horas. Uma tristeza, né? O fato é que a violência já faz parte, sim, do nosso cotidiano, essa é a verdade. Estamos, sim, passando por uma crise absurda na segurança pública aqui no estado. E como a gente sabe, os dados oficiais revelam isso. O Amazonas é o estado que teve a maior alta no número de assassinatos em 2021. A informação é do Atlas da Violência e revela que, na contramão do resto de todos os estados do país, o Amazonas registrou um aumento de 38,6% nos índices de homicídios, latrocínios e lesões corporais seguidas de morte de 2020 para 2021. Exatamente, Karime Leão, e mesmo com o anúncio de investimento de mais de 200 milhões de reais com o programa Amazonas Mais Seguro, os números só aumentam. Os registros oficiais confirmam essa realidade absurda. Em Manaus, por exemplo, registrou um aumento de 187,21%. Esse é o percentual na média de roubo nos 5 primeiros meses deste ano em comparação com o mesmo período do ano de 2021. Pois é, Carlão, e o feriado desta segunda-feira foi marcado aqui em Manaus por várias delegacias fechadas, gente, imagina. Nós já falamos sobre isso aqui no 18 Horas, independente de ser feriado ou não, tem delegacia que fecha nos fins de semana. E o repórter Hector Silva traz mais detalhes sobre o assunto. 4 mortes violentas foram registradas em Manaus durante o feriado do dia 5, segundo o IML, Instituto Médico Legal. A falta de segurança preocupa a população. A diarista Fernanda Fonseca comenta que sente medo de sair de casa. Já precisei em delegacia no feriado e estava fechado. Pelo menos no meu bairro não vejo carro de polícia e através disso já foi várias vezes assaltada. E quem precisou da polícia encontrou várias delegacias fechadas na capital amazonense. Hoje, 5 de setembro, manca só a história, tô no 9º DIP, São José, na Corrente, Jorge Teixeira, 30º DIP, também fechado. Cidade de Deus, 13º DIP, também fechado. E aí, galera, 17º DIP, bairro da Redenção, também fechado. Tem até horário de funcionamento, tá bom não pra vocês? 10º DIP, bairro da Alvorada, também fechado. O áudio é de um vídeo compartilhado na internet. O repórter de um portal de Manaus, Leandro Catatal, mostra várias delegacias com as portas fechadas no cadeado. No mês de julho deste ano, o presidente em exercício do Simpol, o Sindicato dos Funcionários da Polícia Civil do Estado do Amazonas, Renato Bessa, disse ao site do 18 Horas ter recebido relatos de investigadores e escrivães informando que as delegacias estão atuando sem a presença de um delegado. Além disso, muitos profissionais estão afastados das funções por conta das eleições, de férias trabalhistas e de licenças.
O presidente do Simpol informou ainda que não tem informações sobre as delegacias fechadas, mas acredita que se trate das delegacias com funcionamento em regime de expediente até às 17 horas. E durante os feriados e pontos facultativos, não há também a prestação do serviço essencial de segurança pública do estado do Amazonas. O decreto do governo federal número 10.329 considera a segurança pública como atividade essencial, resguardando o exercício e o funcionamento desse e de outros serviços públicos, mesmo em períodos de feriado. Solicitamos informações da Secretaria de Segurança Pública do Amazonas sobre a falta de serviço das delegacias, mas até o fechamento da reportagem não tivemos respostas. Hector Silva para 18 horas. Você está ouvindo 18 horas. Entrevista do dia. E seguimos falando sobre o assunto. Vamos conversar agora com o Coronel PM Walter Cruz, que é especialista em segurança pública. Muito boa noite, Coronel. Seja bem-vindo aqui ao programa 18 horas. Então, boa noite, Karine. Boa noite. Boa. Então, o senhor analisa, como é que o senhor analisa essa questão? Como é que é possível um estado como o Amazonas ter delegacias fechadas, como, por exemplo, durante um feriado? Boa noite, Coronel. Boa noite, Karine. Boa noite, Carlão. Olá. Boa noite a todos os internautas e os ouvintes da nossa querida Rádio Música. Olha, Karine, é com tristeza que nós estamos vendo mais um caso de desassistência do sistema em relação à população. Veja que agora são as delegacias, né? Olha, eu me lembro que em 2018 foi feito um programa e eu tive a honra de acompanhar esse programa, que era o Guardian, que era o Giuliani, e uma das premissas do programa era não deixar nenhuma delegacia fechada. As delegacias deveriam ficar abertas exatamente para que o cidadão, aquele que muitas vezes não tem um carro, às vezes não consegue ligar para o 190, possa ter uma referência física, que é a delegacia, né? Para ele poder chegar lá e prestar queixa do crime que foi cometido contra ele ou contra a pessoa da sua família ou contra outra. E o que nós estamos vendo agora é um abandono total. Para você ter uma ideia, eu tenho acompanhado isso e tenho falado inclusive com alguns delegados, e me permita não falar o nome deles, até para preservá-los. Nós só temos hoje, Carlão e Karine, e ouvintes, pasmem, 4 delegacias funcionando de 30 na cidade de Manaus, né? E se você for olhar para o interior, então o caso é muito pior. Porque você vai olhar, você vai notar que as delegacias não têm delegados de polícia, muitas vezes tem um policial militar que está lá, que cumpre o seu papel, que é o papel de policial ostensivo, e muitas das vezes tem que cumprir também o papel da polícia judiciária. Ou seja, é um caos total. E isso o que acarreta? Acarreta exatamente na descrença no sistema. As pessoas não vão para as delegacias registrar os crimes. E olha, Karine e Carlão, veja, se já estamos hoje com o maior índice de crimes de mortes violentas intencionais, nós hoje somos os recordistas de crimes no Brasil, sem que muitas vezes as pessoas não registrem. Imagine se as pessoas estivessem registrando suas ocorrências nas delegacias. Ei, Coronel, alô? Oi, tô ouvindo. Você concluiu então, né? Isso, é. Ok, Imagina, então deixa eu te falar aqui, olha, essa questão toda aí, Coronel, ela traz dificuldades. Abertas, né? Oi? Tô ouvindo. Tá ouvindo? Pois é, essa questão toda, com certeza, ela traz dificuldade para as pessoas registrarem os crimes, algum tipo de crime na delegacia. Isso pode, inclusive, interferir nos índices oficiais da violência no Estado. Pode? Muito. A gente chama isso, Carlão, de subnotificação, que é quando aquela ocorrência que aconteceu lá na tua rua e você teve, vou colocar aqui uma situação que é corriqueira, Carlão, roubo de cordão, roubo de joias, roubo de carteiras nas paradas de ônibus. É corriqueiro isso acontecer. Quem está no bairro nos ouvindo agora sabe disso. A pessoa é roubada no seu cordão, na sua carteira, e quando ela vai para a delegacia registrar, a delegacia está fechada. O que ela faz, Carlão? Ela vai para casa, não é? Porque às vezes ela vem do trabalho, ela já está cansada, não é? Então ela prefere ir para casa do que ficar na delegacia, ou pior, ser encaminhada para uma outra delegacia para poder registrar essa ocorrência. Então ela não vai. Quando ela não vai, Carlão, essa ocorrência ela não é registrada, e aquilo que aconteceu, Carlão, que nós sabemos que é a violência,
fica notificado, na verdade, apenas para a população, porque para os registros oficiais não existe. E aí você vê, como hoje nós já somos os recordistas de crimes violentos, de roubos e furtos, imagina se todas as ocorrências tivessem sido notificadas com as delegacias abertas. Realmente a gente até imagina como seria, né? Coronel, agora na questão de estratégia, porque a gente sabe que é preciso trabalhar com estratégia para tudo que a gente imagine de serviço, de trabalho. A gente tem que ter uma estratégia. Como é que o senhor analisa a estratégia usada na segurança pública hoje do Estado? Olha, nessa questão da delegacia, primeiramente que deveria se fazer agora, urgente, Carlão e Karine, urgente, uma reunião com os delegados, verificar os problemas, o que está acontecendo no sistema, colocarmos a mão, o dedo na ferida, né? Às vezes as pessoas falam colocar o dedo no mingau quente, né? Que são exatamente os crimes, os índices, e chegarmos realmente a termos uma estratégia definida. E aí temos várias estratégias que podem ser tomadas. Redução de escalas, diminuição de pessoas à disposição, chamada urgente de pessoas que muitas vezes estão ou de férias, ou pessoas que estão à disposição, ou seja, tomar uma iniciativa. E mais, já trabalhar a questão do concurso público, que eu vi que começaram mais tardiamente, né? Desde 2019 que não se tem concurso público e o Estado arrecadando e muito, né? Esse ano, para você ter uma ideia, a previsão de arrecadação era de 25 bilhões, foi para 31 bilhões de reais. Esse ano tem que ter uma segurança, que hoje é o nosso principal foco. Então, uma retomada, na verdade, do papel da segurança pública, discutir com os delegados o que está havendo e todos estariam imbuídos de realmente servir a sociedade. Ok, Coronel, olha, nessa altura do campeonato, né, com essa violência toda aí no processo, aquela situação que a gente tem sempre levantado aqui no programa, principalmente com o senhor, essa questão, é urgente a intervenção federal na segurança pública, Coronel? Olha, Carlão, eu sempre fui contrário, sabe, a isso, porque eu sempre achei que o Estado dispõe de meios. O que está faltando é gestão, não é? Essa questão muitas vezes chama a Força Nacional, pedir uma intervenção federal. O que está faltando é gestão. Então falta, na verdade, vontade política de se procurar fazer o melhor e mais, né, Carlão? Vontade, na verdade, dos entes, os coordenadores do sistema. E aí entra o delegado-geral, o comandante-geral da polícia, em se reunirem e realmente colocarem o dedo na ferida. Buscarem novas opções de trabalho, novas escalas, buscarem novos modelos, inclusive tecnológicos, como os drones, né, como sistemas digitais, melhoria do 190, para atender melhor a população. Da forma como está, o estado do Amazonas tão rico e o mais violento da federação, nós não podemos continuar. Sem dúvida alguma. Coronel, muitíssimo obrigada pela sua participação conversando com a gente hoje aqui no 18 Horas. Olha, eu que te agradeço, Carlão, Karine, e quero aqui desejar um grande 7 de setembro, dia da independência, e desejar aos policiais militares e aos policiais civis e a todos do sistema que a gente realmente olhe essa data e comece a discutir a independência não só a nível federal, como também a nível estadual, e cobrar das autoridades, né, que elas possam realmente ter um olhar para a segurança pública, porque hoje, infelizmente, nosso estado está refém da violência. Sem dúvida. Muitíssimo obrigada, Coronel. Boa noite, bom trabalho. Boa noite, um abraço. Vai aqui também nosso reconhecimento pelo trabalho honroso dos policiais, homens e mulheres que vão à rua, que trabalham todos os dias em prol da nossa segurança. Exato, né, Carlão? Pessoas sérias, pessoas honradas, que trabalham para a nossa segurança. Vai aqui o nosso reconhecimento e, é claro, gratidão pelo trabalho das pessoas tão honradas. Conversamos agora com o Coronel PM Walter Cruz, especialista em segurança pública. Agora são 6 horas e 20 minutos e você no melhor mix do Brasil. 18 horas. O Amazonas registra mais de 2.000 focos de queimadas somente nos primeiros dias de setembro. Os municípios de Lábrea e Boca do Acre, no sul do Amazonas, lideram os focos no estado. A área é reconhecida pela forte presença do agronegócio, Karine. Pois é, Carlão. A WWF Brasil aponta a redução da fiscalização ambiental por causa das eleições como um dos fatores para o aumento das queimadas. Já o cientista Lucas Ferrante aponta no desmonte das políticas
políticas ambientais, tanto pelo governo federal quanto pelo governo do estado do Amazonas. Vamos conferir mais detalhes sobre o assunto agora na reportagem de Odiné Araújo. O mês mal começou e o Amazonas já registrou mais de 12 mil focos de queimadas apenas nos 5 primeiros dias de setembro, que é considerado o mês da Amazônia. Os dados preliminares são do INPE, Instituto Nacional de Pesquisas Espaciais, que monitora o avanço do fogo. Mariana Napolitano, gerente de ciências do WWF Brasil, organização não governamental que integra a maior rede mundial de conservação da natureza, lembra que este ano a Amazônia teve o pior agosto dos últimos 12 anos em números de queimadas. Isso sem falar no total de queimadas já registradas nesses 9 meses, que chega a mais de 12 mil focos. Para ela, as queimadas estão fora de controle na Amazônia. Os dados do INPE mostram que nos 6 primeiros dias de setembro, nós já tivemos mais de 14.800 focos no bioma. O Pará lidera com 5 mil focos, seguido pelo Amazonas e o Mato Grosso. Só como referência, para setembro inteiro do ano passado foram 16.700 focos, que mostra um cenário bastante crítico esse ano. Isso se dá principalmente pelas altas taxas de desmatamento recente no bioma. A gente sabe que as queimadas na Amazônia são a etapa final do desmatamento, em que as áreas que foram invadidas, são derrubadas e depois queimadas como uma limpeza do terreno para o pasto. É um processo associado à invasão de terras públicas, a grilagem. A atual temporada de queimadas na região chegou a registrar um outro recorde negativo: 3.358 focos de incêndio em apenas um único dia. Para a gerente de ciências do WWF Brasil, Mariana Napolitano, a seca mais intensa em algumas áreas da região aumenta a intensidade dessas queimadas. Isso sem falar na redução da fiscalização por causa das eleições desse ano. As operações de fiscalização e controle em todos os níveis, ou pelo menos em alguns níveis, são reduzidas, e existe esse receio, essa perspectiva de uma mudança, na postura em relação à impunidade das atividades ilegais no bioma, o que faz com essa corrida para a consolidação de terras de uma maneira ilegal e que causa severos impactos, seja na vegetação, seja na fauna, mas também na saúde das pessoas da região. A média de focos de queimadas registradas desde os primeiros dias de setembro giram em torno de 500 focos por dia. Entre os 10 municípios que registram os maiores focos durante esse mês, 2 são amazonenses. Lábrea, que está na 3ª colocação, com 725 queimadas, e Boca do Acre, na 7ª colocação, com 435 focos. Para o cientista Lucas Ferrante, o aumento expressivo de queimadas no Amazonas é reflexo do desmonte das políticas ambientais, tanto do governo federal quanto do governo do estado. Nós vemos esse aumento por conta do escateamento do IBAMA, do ICMBio e da FUNAI pelo próprio presidente da República, que é negligente com o meio ambiente e tem pautado uma agenda antiambiental. Ao mesmo tempo, nós vemos esse reflexo dessa agenda antiambiental aqui no estado do Amazonas, como demonstrou um estudo publicado na Land Use Policy, que comprovou que tanto o IPAAN quanto o INCRA estavam facilitando a grilagem de terras aqui no estado do Amazonas. É preocupante a situação, nós precisamos reverter esse quadro de políticos que fomentam uma agenda antiambiental, e isso deve estar em pauta para o eleitor nessas eleições. O sul do Amazonas, durante os últimos anos, vem registrando aumento significativo de queimadas e desmatamento. A área é conhecida pela forte presença do agronegócio. Odiné Araújo para o 18 horas. Você está ouvindo 18 horas. 6 horas e 24 minutos. Vamos para Brasília conversar com o nosso correspondente, o jornalista Carlos Eduardo Matos. Cadu, boa noite, Cadu. Então, estamos na véspera do 7 de setembro, mais polêmico dos últimos anos, sem dúvida alguma. A Força Nacional já entrou no esquema da segurança. Cadu, qual a expectativa? Boa
noite, Karime. Boa noite, Carlão. Boa noite, ouvintes do programa 18 Horas e a todos que nos assistem ao vivo pelo YouTube e pelo Instagram. Nem melhor, nem pior. É o mais polêmico, né, Karime? Como Exato. Você disse. E realmente o clima aqui em Brasília é de expectativa, mas também de tensão. É um clima que não favorece as famílias que pretendem ou pretendiam assistir na paz e na tranquilidade o desfile militar de 7 de setembro. Tem muita gente que não quer entrar nesse clima de radicalização, de polarização, de monopólio das cores verde e amarelo que os grupos bolsonaristas estão instalando aqui na capital federal. Ontem, um grupo de caminhoneiros tentou romper o bloqueio policial para tentar chegar até o prédio do STF. Ninguém foi preso. E agora há pouco, Karime, saiu uma reportagem da Folha de São Paulo que revela que o presidente Jair Bolsonaro determinou que a equipe de segurança, todo o esquema de segurança, faça um furo no bloqueio e permita a entrada de 60 caminhoneiros até as proximidades do STF. E hoje, os motoqueiros estão fazendo buzinaços em toda a cidade. Hoje à noite tem muito mais gente chegando. E segundo o governo do Distrito Federal, a rede hoteleira está totalmente ocupada. Por medidas de segurança, os prédios que ficam no entorno da esplanada dos ministérios foram esvaziados. A Polícia Federal, Polícia Militar, Polícia Rodoviária Federal, Forças Armadas, as polícias do Poder Legislativo, do Poder Judiciário e a Força Nacional agora estão juntas no esquema de segurança para o 7 de setembro. Foco total nos prédios do STF e do TSE, que são os principais alvos de ameaça de invasão feitas pelos grupos de extrema-direita. A polícia reforçou o efetivo policial nesses dois prédios e vão usar inclusive atiradores de elite e também bloqueadores de drones, que são aparelhos usados para derrubar qualquer ameaça que possa vir pelo ar. Aqui em Brasília, o desfile começa às 8 da manhã até o meio-dia e as manifestações começam a partir de 1 da tarde. O presidente Bolsonaro confirmou que vai discursar aqui em Brasília logo no início das manifestações. Depois, ele segue para o Rio de Janeiro. E o clima é de expectativa em todo o Brasil, Karime, mas principalmente no estado de São Paulo, aliás, na cidade de São Paulo, né? Porque vai ter manifestação na Avenida Paulista e no Rio de Janeiro, porque lá vai ter a manifestação na Orla de Copacabana, que é uma área onde concentram muitos militares aposentados e apoiadores do presidente Bolsonaro. A ideia é fazer barulho, fazer volume, demonstrar apoio à campanha de reeleição do presidente Bolsonaro. Só que as manifestações podem ter um efeito político reverso, Karime, caso haja exageros nos atos antidemocráticos. A gente lembra que no ano passado, Bolsonaro precisou recorrer ao ex-presidente Temer para tentar arrumar a casa, com a divulgação de uma carta de desculpas à população. Dependendo da radicalização dos eventos de amanhã, Bolsonaro pode sofrer com a perda de votos dos eleitores indecisos e ainda perder pontos importantes na disputa eleitoral na reta final do primeiro turno. Isso é um ponto de preocupação, viu, Karime? Porque a equipe de campanha do presidente Bolsonaro não tem controle sobre esses atos. Quem vai reger essa orquestra toda aí serão os militares que fazem parte da ala ideológica de apoio ao presidente da República. Então vamos aguardar, porque amanhã, como você disse, será o 7 de setembro mais polêmico da história. Karime, Carlão. Ei, Cadu, olha só, parece que tem uma estratégia aí, né, da equipe de campanha do PT, que ele quer investir no voto útil, ou seja, vencer as eleições no primeiro turno, né? Acho que todo mundo tem essa intenção, é claro, né? Será que existe chances dessa eleição ser decidida realmente no primeiro turno? É meio, né? A gente já falou sobre esse assunto aqui no 18 Horas, Carlão, que é bem difícil, né? Inclusive, a pesquisa Datafolha, a última agora, já descartou essa possibilidade. Era uma das poucas pesquisas que apontavam a vitória de Lula no primeiro turno. E agora descartou. Mas o fato é que a equipe do PT, a equipe de campanha do PT, está recalculando a estratégia e hoje deu início a uma espécie de trabalho de campanhão aí pelo voto útil. O objetivo é tentar vencer, como você disse, as eleições ainda no primeiro turno. O motivo dessa manobra, Carlão, é a pesquisa IPEC,
que aponta que Lula tem 44% das intenções de voto e Bolsonaro tem 31%. Diferença, portanto, aí de 13 pontos percentuais. Outro motivo, Carlão, é que Ciro Gomes, preocupado aí com a queda de popularidade, deu declarações polêmicas na imprensa, dizendo que o Lulinha, o filho do ex-presidente, é ladrão e que no eventual segundo turno ele não irá apoiar o PT. Essas declarações causaram meio que uma perplexidade dentro do núcleo de campanha do PT, porque Lula estimava e ter a aproximação de Ciro Gomes, e isso tudo repercutiu nas redes sociais de forma bastante negativa contra Ciro Gomes. As pessoas lembraram do episódio de 2018 em que ele viajou para Paris no segundo turno das eleições. Isso pegou muito mal para Ciro Gomes e pega mal até hoje. No Twitter, Lula disse o seguinte, abre aspas, não tem por que ter vergonha de tentar ganhar no primeiro turno. Se quem tem 5% sonha em ter 40%, por que quem tem mais de 40% não pode sonhar em ter mais um pouquinho e ganhar no primeiro turno? Estou convencido de que, se continuarmos trabalhando de forma como estamos, podemos ganhar no primeiro turno. Fecha aspas. Isso daí é um tom de confiança do presidente, que ele vem falando, inclusive falou isso no núcleo de campanha dele no estado de São Paulo, onde ele está tentando motivar o pessoal da coordenação de campanha a trabalhar em busca do primeiro turno. Enquanto isso, Carlão, a equipe de campanha do presidente Bolsonaro também está mudando a estratégia e vai abandonar a campanha propositiva que vinha fazendo na televisão. Os marqueteiros vão partir agora para o ataque e jogar todas as munições contra o ex-presidente Lula, reforçando a polêmica da prisão dele, os crimes investigados na Lava Jato, o mensalão, enfim, explorar os pontos contra o ex-presidente Lula que mostraram no debate da TV Band que são bastante sensíveis. O motivo é a pressa. Faltando aí menos de um mês para o primeiro turno das eleições, a ala ideológica quer um discurso mais forte e tentar reverter o resultado, pelo menos agora, e caminhar saudavelmente para o segundo turno. E hoje o colegiado do TSE definiu que a primeira-dama Michele Bolsonaro realmente extrapolou o tempo de apoiadora na campanha do marido e o vídeo dela, que vem sendo veiculado na propaganda eleitoral, vai ser retirado do ar. A multa pelo descumprimento é de R$10 mil. E a gente falou sobre esse ponto aqui da presença cada vez maior de Michele Bolsonaro na campanha do marido. E falando em mulheres, já que Michele Bolsonaro vem trabalhando nessa pauta de tentar convencer as mulheres a se aproximar do presidente Bolsonaro, o presidente Bolsonaro cometeu um novo deslize. Durante uma sabatina da Jovem Pan, que é uma emissora que o apoia, né? Ele ofendeu uma jornalista que fez uma pergunta sobre os imóveis supostamente comprados com dinheiro vivo. Vamos ouvir um trecho da pergunta e parte da resposta. Vamos ouvir. A sua ex-mulher, Ana Cristina Siqueira Vale, mora em outra mansão avaliada em R$3 milhões, no bairro Nobre, em Brasília, com seu filho Jair Renan, que o senhor chama de 04, e ela também agora é investigada pela PF por supostamente ter usado um laranja para adquirir esse imóvel. Então é importante refazer a pergunta: qual a origem desses recursos, presidente? Ô, Amanda, você é casada, né, com uma pessoa que vota em mim. Eu não sei como é que é teu convívio na tua casa com ele, mas eu não tenho nada a ver com isso. A minha vida particular não está em pauta aqui. A minha vida particular não está em pauta. A minha particular está em pauta por quê? Por que a minha particular está em pauta? Porque o senhor é uma pessoa pública, o senhor é o presidente da República. Não, você não pode me acusar de uma... Amanda, respeitosamente, essa acusação tua é leviana. 18 horas. A gente conferiu o trecho da entrevista do presidente Jair Bolsonaro à Jovem Pan. Cadu. Que esperar, né, Cadu? Cadu, nós estamos com o seu vídeo, estamos lhe assistindo, mas não estamos te ouvindo. Agora sim. Agora Vamos sim, lá. Desculpa. Como você disse, né? É difícil uma mulher entrevistar o presidente Jair Bolsonaro. Está difícil defender o indefensável, né, Karine? Algumas pessoas até que gostam do jeito sem papas na língua do presidente Bolsonaro, mas ele tem um destempero a mais quando uma mulher fala com ele num tom mais firme. Esse que é o problema.
Isso é algo que vem sendo trabalhado na campanha, mas infelizmente parece que não houve resultado. O jeito foi então terceirizar essa parte da campanha para a primeira-dama Michele Bolsonaro. Para finalizar o nosso looping de campanha política, Karine e Carlão, o presidente do PL, o Valdemar da Costa Neto, gravou um vídeo hoje apelando aos apoiadores e simpatizantes para que façam doações para os candidatos da legenda do PL. Valdemar da Costa Neto disse que o partido recebeu do fundão eleitoral 268 milhões de reais e reconhece que é muito dinheiro, mas vai faltar dinheiro aí, vai faltar grana para as campanhas dos candidatos nos estados. Até agora, Karine, a campanha do presidente Bolsonaro recebeu 807 doações, que totalizam aí 7 milhões e 800 mil reais. Karine e Carlão. Cadu, para finalizar, a poderosa Apple foi multada aqui pela Secretaria Nacional do Consumidor por vender celular, os iPhones, sem o carregador. Cadu, e agora? O consumidor que comprar um iPhone vai conseguir levar aí um carregador? E de quanto foi essa multa mesmo? Foi de milhões, né, Cadu? Exatamente. A gente espera que sim, né? Que tudo dê certo para o consumidor no final, mas é importante destacar, Karine, que a Apple vai recorrer judicialmente da decisão da Secretaria Nacional do Consumidor, viu? Ou seja, essa briga não acaba aqui, ela vai para as instâncias judiciais. O fato é que o caso da venda dos celulares Apple 12, o iPhone 12 no caso, sem carregador, estava sob a investigação da Senacom desde o ano passado, quando os primeiros modelos chegaram ao mercado brasileiro. A Apple apresentou uma justificativa dizendo que por motivos de preocupações com o meio ambiente, os celulares vinham sem carregador. A Senacom, não engoliu a desculpa e tascou aí a multa de 12 milhões e 274 mil reais por crime de venda casada. Ou seja, ao comprar o celular, obrigou o consumidor a comprar também o carregador. E tem mais, a Senacom cassou o registro de fabricação do iPhone 12. O que a gente precisa esclarecer, Karine, o consumidor que comprou o aparelho iPhone 12 precisa entrar com uma reclamação no Procon e uma ação na Justiça de pequenas causas, na Justiça Comum. O processo vai se juntar a outros tantos pelo país para que a Apple seja obrigada a fornecer um carregador ou a devolver o dinheiro que o consumidor pagou comprando aí o carregador original. Tudo isso, claro, tem que ser provado com nota, documentação e tudo mais. Então é um caso aí que vai repercutir pelos próximos dias e a gente espera que o consumidor seja beneficiado. Eu até achei estranho, Karine, que imagina um celular sem carregador, não faz o menor sentido. E a Apple dizendo que era normal, enfim, que tinha a ver com o meio ambiente, e a gente engolia essa história. Pois é. Então, Karine... isso se os outros, que outro carregador do modelo antigo ainda, né, ajudasse, mas não, tem que ser tudo exclusivo, né? A gente sabe disso. Exatamente, trava, né? Exato. Sem o carregador original, o aparelho trava, o que é pior, né? Você fica ali na mão da Apple. Enfim, Karine, celular sem carregador não é modinha, é crime contra o consumidor. Volto com vocês, Karine e Carlão. Obrigada pelas informações, Cadu. Boa noite, bom trabalho. Valeu, gente. Até mais. Tchau, tchau. Tchau, tchau. 6h38, você era o melhor mix do Brasil. 18 horas. Olha só, daqui a pouquinho você vai conferir aqui no programa 18 horas a agenda dos candidatos ao governo do Amazonas. Esse é o nosso assunto em instantes. Já, já. 18 horas. Agora, 6h38, nós vamos conferir a previsão do tempo para esta noite de terça-feira, já pegando aí a madrugada de quarta. Tempo e temperatura, Karine Leão. Previsão do tempo. Segundo informações do Climatempo, a previsão é de chuva rápida durante a noite e a madrugada. A mínima prevista de 24 graus, a máxima pode chegar a 35 graus. As chances de chuva são de 67%. A umidade relativa do ar fica entre 41% e 83%. Mix. Olha só, a Fundação Hemoan, ela registrou uma queda de 62% no estoque de sangue nesta terça-feira, o que representa uma ameaça ao atendimento de transfusão na rede pública e privada de saúde, Karine. Pois é, Carlão, e para reverter a situação, o Hemocentro está convocando doadores de todos os tipos sanguíneos. Vale ressaltar que uma única doação é capaz de salvar até 4 vidas, como explica a repórter Nathalie Moraes. O
Hemoan está com níveis críticos no estoque de sangue e está convocando doadores de sangue O positivo e O negativo. Segundo os profissionais de saúde, o aumento de síndromes respiratórias é um dos motivos que vem contribuindo para o não comparecimento dos doadores nas unidades, como explica a assistente social do Hemoan, Heloísa Silva. Nós estamos com 455 bolsas, lembrando que a gente atende as unidades tanto dos hospitais públicos quanto privados e aos municípios do interior do estado do Amazonas. Então é preocupante a gente estar com esse estoque, tendo em vista a demanda que nos é solicitada diariamente. A questão das síndromes respiratórias, elas têm influenciado muito na inaptidão desse doador que vem aqui. Foi registrada uma queda de 62% no estoque de sangue nesta terça-feira, sendo uma ameaça ao atendimento de transfusão na rede pública e privada de saúde. Para reverter a situação, o Hemocentro convoca doadores de todos os tipos sanguíneos para se tornar um doador de sangue. População que está hoje no feriadão, lembrar do próximo, fazer um ato de caridade, fazer um ato responsável. Está em boas condições, dormiu direitinho, fez aquela alimentação equilibrada? Vem conosco aqui no Hemoan fazer sua doação. Além de estar em boas condições de saúde, para ser doador, é preciso ter mais de 50 quilos, ter idade entre 16 e 69 anos e apresentar um documento oficial e original com foto. Doadores menores de 18 anos precisam ir acompanhados dos pais ou responsável legal. Por conta do feriado, não haverá atendimento nesta quarta-feira. A coleta de sangue na unidade retornará na quinta, de 7 da manhã às 4 da tarde. O Hemoan fica localizado na Avenida Constantino Neri, no bairro Chapada. Nathalie Moraes para o 18 horas. Você está ouvindo 18 horas. 6 horas e 42 minutos, você no melhor Mix do Brasil. Fique ligado, hein? Daqui a pouco aqui no 18 horas nós vamos falar sobre o projeto de lei que pode aumentar a sua conta de luz, é o detalhe. O projeto foi sancionado pelo governador Wilson Lima e que está lá na Assembleia Legislativa. 18 horas. Agora 6 horas e 41 minutos, vamos falar sobre os bastidores da política local com a repórter Artemisa Gadelha. Artemisa, boa noite. O governador Wilson Lima foi condenado pela Justiça Eleitoral por publicação de pesquisa ilícita. Artemisa, além da multa no valor de R$53 mil, ele vai ter que retirar as postagens e ainda foi advertido pelo juiz, é isso mesmo? Explica pra gente os detalhes. Sim, Karime, como você disse, o governador Wilson Lima, do Partido União Brasil, vai ter que pagar multa de R$53 mil. Precisa retirar as postagens imediatamente. E também, como você disse, ele foi advertido pelo juiz de que não serão toleradas pela justiça novas publicações como essa. E que o governador poderá ser punido com mais rigor. Boa noite para você, boa noite, Carlão, boa noite a todos que acompanham o programa 18 horas. Bom, ontem mesmo nós chegamos a comentar aqui no programa 18 horas sobre as pesquisas eleitorais. Se seriam confiáveis ou não e quais os institutos seriam confiáveis, né? Considerados confiáveis pelo Tribunal Superior Eleitoral. Bom, entre as pesquisas, a do Instituto IPEC, que mostra inclusive o empate técnico entre o governador Wilson Lima com o candidato Amazonino Mendes, da Federação PSDB e Cidadania, com 30% aí de intenção de votos do eleitorado amazonense. Essa pesquisa é considerada confiável, inclusive ela substituiu a pesquisa Ibope. É uma das mais caras e foi contratada por um veículo neutro, que é a Rede Amazônica. O problema é que o governador tem divulgado, Karime, Carlão e ouvintes, pesquisas que, na visão da justiça, são fraudulentas. O juiz auxiliar do Tribunal Regional Eleitoral, Luiz Felipe Avelino Medina, determinou a retirada da divulgação dessas pesquisas postadas nas redes sociais do governador. E essa ação, ela foi ingressada pelos advogados do candidato Eduardo Braga. O juiz proibiu, como eu já disse, novas publicações como essa. E se ele, inclusive, divulgar novamente, é considerado crime eleitoral. Eu conversei com o promotor de justiça, Wesley Machado, ele que é membro do Comitê Amazonas de Combate à Corrupção. Vamos ouvi-lo.
Descumprimento de ordem judicial direta e específica é considerada um crime eleitoral. Por outro lado, se nós tivermos a prática da conduta de divulgar pesquisa fraudulenta, aí estamos diante de um crime eleitoral previsto no artigo 33 da Lei das Eleições. Tem-se, além, claro, da retirada do conteúdo fraudulento, tem-se a determinação da retirada imediata do conteúdo ilícito. Neste outro caso, o candidato que divulga pesquisa fraudulenta, ele pode figurar como réu em processo penal pela prática de um crime eleitoral. 18 horas. Como ouvimos aí o promotor de justiça Wesley Machado podendo, figurar aí como réu, mais uma vez réu, né, Karime, Carlão e ouvintes, já que o governador do estado do Amazonas é réu no Superior Tribunal de Justiça pela compra superfaturada de ventiladores pulmonares numa loja de vinhos, entre outros crimes durante a pandemia da Covid-19. Inclusive, o governador tem feito essas postagens com uma imagem de um foguete, com a frase "foguete não tem ré". Ele usa essa frase nas postagens, né? Bom, mas pelo que nós vemos aí, ele queria figurar justamente que ele estaria crescendo, né, nas pesquisas, mas como nós vimos, segundo o Tribunal Regional Eleitoral, essas pesquisas divulgadas pelo governador, pesquisas consideradas fraudulentas. Nessa decisão aí, nós vimos que o foguete, né, do governador Wilson Lima, que dito por ele que não tem ré, eu acho que explodiu em pleno ar nessa situação. Karime, Carlão. Artemisa, e quanto ao presidente Jair Bolsonaro, já foi confirmada a vinda dele aqui para Manaus e a data já está fechada, está tudo certo? E quais os compromissos, né, que ele deve cumprir aqui na capital amazonense? Confirmadíssima a vinda do presidente Bolsonaro à capital amazonense, Carlão. Conversei essa tarde com o Coronel Menezes, ele que é candidato, né, ao cargo de senador da República pelo PL, mesmo partido do presidente Bolsonaro. Coronel Menezes, que é tipo um porta-voz, né, do presidente aqui no Amazonas. Bom, segundo ele, a data da vinda do presidente ainda não foi realmente definida, mas o presidente deve vir depois do dia 20 de setembro. Menezes teria indicado aí o dia 26, mas provavelmente o presidente esteja aqui na capital amazonense entre os dias 23, 24 e 25 de setembro. Ele deve realizar um comício em Manaus e, segundo Menezes, ele faria no mesmo lugar onde ocorreu o comício do candidato a presidente, o ex-presidente Lula, no mesmo local, ali na Via Torres, na Avenida das Torres. E segundo ele, o local teria 5 vezes mais público do que o evento do petista. Bom, ele disse ainda que possivelmente haverá também uma carreata com o presidente Bolsonaro até o município de Manacapuru, interior do Amazonas. Para encerrar, nós vamos falar aí da agenda dos candidatos ao governo do estado do Amazonas. Começando por Amazonino Mendes, da Federação PSDB e Cidadania. Amazonino teve gravação hoje para a propaganda eleitoral e ele também esteve à frente aí, né, das redes sociais. Queria falar para vocês quem esteve à frente das redes sociais do governador Amazonino Mendes hoje, que é um jovem chamado Arthur Alencar. Ele tem 15 anos. Então ele acabou invadindo as redes sociais do Amazonino, ele já tem feito isso, já tem um certo tempo, usando uma linguagem jovem para conversar com o público, né, dessa faixa etária. E ele tem chamado bastante atenção. E hoje, inclusive, ele comentou a nova proposta de Amazonino para preparar a juventude para as demandas aí da indústria 4.0, né, do polo industrial de Manaus, além da UEATEC, com novos cursos tecnológicos, um upgrade aí na educação. Amazonino deve transformar, segundo essa proposta, também o CETAM, Centro de Educação de Tecnologia do Amazonas, em TEC, um núcleo aí de capacitação moderno
e alinhado com as novas tecnologias. Amazonino transformando também as redes sociais dele, as propostas, numa linguagem bem jovem, tentando aí atingir esse público. Já o governador Wilson Lima, do União Brasil, ele postou nas redes sociais dele hoje, mostrando as visitas que ele fez aos municípios do interior do Amazonas, município de Caapiranga, também o município de Anori. Hoje o governador, inclusive, teve um compromisso na Zona Sul de Manaus e agora à noite ele deve participar de uma reunião com os moradores da Zona Norte. E em seguida ele ainda vai participar de um lançamento de uma candidatura. Bom, Eduardo Braga, do MDB, o candidato Eduardo Braga, ele visitou os moradores na zona leste de Manaus, no bairro São José. Visitou algumas feiras, fez o comício ali no local também e durante, agora à noite, ele vai participar de ações de campanha no interior do Amazonas. Bom, essas foram as informações, um resuminho dos principais candidatos pontuados aí nas principais pesquisas eleitorais. Conversamos aí sobre, então, o resumo de Amazonino Mendes, Wilson Lima e Eduardo Braga. Karime, Carlão. Obrigada pelas informações, Artemisa Gadelha. Boa noite, bom trabalho. Para vocês também. Tchau, tchau. Tchau. 6h50. 18 horas. Olha só, essa é pra você, hein, que paga a conta de luz. Projetos na Assembleia Legislativa tentam derrubar lei sancionada pelo governador Wilson Lima, que levou a Amazonas Energia a pedir aumento no preço da conta de luz, hein, Karime? Pois é, os líderes da oposição na casa, os deputados Hermilson Chagas e Wilker Barreto, apresentaram um projeto de lei pedindo a revogação dessa lei complementar de 2021, aprovada pela Assembleia para alterar a legislação tributária aqui no Amazonas. E se o projeto não for revogado, nós, consumidores do Amazonas, corremos aí o risco de ter mais aumento extra aí nas nossas taxas, né? Vamos agora aos detalhes com o Odinei Araújo. A Amazonas Energia tenta, junto à ANEEL, Agência Nacional de Energia Elétrica, uma revisão tarifária extraordinária para compensar os impactos da alteração na tributação do ICMS no estado, que é o Imposto sobre Circulação de Mercadorias e Serviços. Um cálculo preliminar, considerando a aplicação a partir de janeiro do regime de substituição tributária para a energia elétrica, revela que haverá aumento médio de 10,11% para todos os consumidores do Amazonas, caso a ANEEL aceite o pedido da concessionária de energia do estado. A empresa alega que a mudança estabelecida pela Lei Complementar 217, sancionada pelo governador Wilson Lima em 2021, criou uma situação diferente do restante do país, distorcendo o ranking das tarifas de distribuição. A legislação aprovada pela Assembleia Legislativa do Amazonas determina que os geradores ficarão responsáveis pelo recolhimento do ICMS da geração até o consumidor final nas operações de venda de energia para o Amazonas. Com isso, o imposto deixa de ser cobrado na fatura como tributo e passa a compor o preço da energia comprada pela distribuidora. Na revisão solicitada pela empresa, está prevista a aplicação da tarifa única por quilowatt-hora, o que afeta consumidores residenciais do interior do estado e outras categorias que estavam isentos do ICMS até o ano passado. Aí, nesse caso, todos terão aumento tarifário. No pedido de reequilíbrio econômico-financeiro, a Amazonas Energia também pede o ressarcimento de pagamentos já realizados e dos que ainda serão feitos até novembro, quando a concessionária vai passar por revisão tarifária periódica. Ela alega déficit mensal da ordem de mais de 31 milhões de reais e a proposta também envolve a inclusão de um componente econômico de 375 milhões de reais para a cobertura dos custos anuais da aquisição de energia. E quem vai pagar tudo isso será o consumidor. O deputado Wilker Barreto, que votou contra a lei complementar, apresentou um projeto de lei pedindo a revogação da lei governamental que aumenta a conta de energia. Alertei que ia aumentar a conta de luz, já teve audiência pública da ANEEL, a empresa sustenta que vai ter aumento, a própria ANEEL já reconhece isso. O único que acha que não tem aumento é o que está se beneficiando, que é o governo, que foi lá os técnicos da Cefaz. A Assembleia não pode esperar a conta cair na costa do mais humilde.
O remédio tem revogar esta lei. Eu já apresentei um projeto de lei complementar sustando os efeitos da PLC 217. Basta a Assembleia, pelo menos, ter a coragem de uma vez votar com o povo e não com o governo. O deputado Dermilson Chagas, que também pede a revogação da lei complementar, explica como funcionou a manobra do governo, que agora deve ser cobrada do consumidor na conta de luz. O governo fez uma manobra que se chama substituição tributária, tirando o ICMS do consumidor e cobrando na geração de energia. Eu votei contra e expliquei por quê. Porque na fórmula de cálculo existe uma margem de valor agregado que isso ia refletir no aumento da energia. Hoje a empresa ela consulta a ANEEL pedindo uma majoração da tarifa, alegando que ela tem perdas de receita. Isso devido à mudança da substituição tributária. Isso é fato, isso está ocorrendo, nós estamos percebendo e a empresa já pediu e possivelmente essa fatura possa aumentar em 10%. Odinei Araújo para o 18 horas. Você está ouvindo 18 horas. Agora 6h55, você no melhor mix do Brasil e nós vamos conferir a previsão do tempo em tempo e temperatura para amanhã. Amanhã, quarta-feira. Karime Leão. Previsão do tempo. Segundo informações do Climatempo, a previsão amanhã é de sol e aumento de nuvens de manhã, pancadas de chuva à tarde e à noite. A mínima prevista é de 23 graus, a máxima também não deve passar dos 35 graus. As chances de chuva são de 67% e a umidade relativa do ar fica entre 45% e 92%. Mix. O Ministério da Saúde prorrogou a campanha de vacinação contra a poliomielite até o dia 30 de setembro, por causa da baixa cobertura vacinal contra a doença. O prazo inicial da campanha era até sexta-feira, dia 9 de setembro. Agora, a campanha foi prorrogada até o dia 30 de setembro, Karime. É importante lembrar mesmo, viu, Carlão? E em Manaus, no primeiro quadrimestre deste ano, a cobertura vacinal contra a doença estava em 68% em relação ao grupo prioritário de crianças de 1 ano de idade. A meta estipulada pelo Ministério da Saúde é de 95%. Vamos saber um pouco mais sobre a campanha agora na reportagem de Nathalie Moraes. Aqui no Amazonas, as autoridades de saúde estão em alerta sobre a reintrodução da poliomielite no estado. Segundo a Fundação de Vigilância em Saúde do Amazonas, desde 2019, o Amazonas vem apresentando uma queda nos índices de vacinação contra a doença. Segundo a diretora-presidente da FVS, Tatiana Amorim, há mais de 30 anos, o Amazonas não registra casos da doença. Nós temos observado uma redução da cobertura desde o ano de 2017, mas este ano de 2021 estamos com uma cobertura de 63,5% relacionada à cobertura de crianças menores de 1 ano de poliomielite. Lembrando, pais, mães responsáveis, avós, tios, tias, enfim, você que tem uma criança em casa e é menor de 1 ano, essa criança precisa ter tomado 3 doses da vacina da poliomielite. O Ministério da Saúde preconiza que o índice de cobertura vacinal contra a poliomielite esteja em 95%. Atualmente, o Amazonas apresenta uma cobertura vacinal de 68,37% do público-alvo, o que coloca o estado em alto risco para a reintrodução dos casos da doença. Essa doença, a poliomielite, que causa paralisia infantil nas crianças, já foi erradicada do Brasil em 1994. Então, precisamos manter esse certificado de erradicação e principalmente não só para manter esse certificado da erradicação da doença, mas sobretudo para protegermos as nossas crianças. Sabemos que a pandemia, ela prejudicou, as outras vacinas, mas agora é o tempo que nós precisamos procurar uma sala de vacina e atualizar a vacinação das nossas crianças. O esquema vacinal consiste na administração de 3 doses de vacina inativada da poliomielite aos 2
4 e 6 meses de idade, com intervalo de 60 dias entre as doses. O intervalo mínimo entre as doses é de 30 dias. Devem ainda ser administradas 2 doses de reforço, a primeira aos 15 meses e a segunda aos 4 anos de idade. O Ministério da Saúde prorrogou a campanha de vacinação da poliomielite até o dia 30 de setembro. Até o momento, apenas 34% do público-alvo, crianças de 1 a 4 anos, foram imunizadas. O objetivo da prorrogação é imunizar pelo menos 95% desse público, que é de aproximadamente 14 milhões de crianças em todo o Brasil. Nathalie Moraes para o 18 Horas. Você está ouvindo 18 Horas. Agora 6 horas e 59 minutos. Seguimos direto para o Editorial 18 Horas. Editorial 18 Horas. As dificuldades das famílias do Amazonas para enfrentar os altos índices de crimes violentos aumentaram. Há graves percalços a enfrentar para registrar os crimes e denunciar os bandidos. Nos últimos dias, aumentou a repercussão sobre os casos de delegacias fechadas ou funcionando precariamente em Manaus e no interior do estado. O número de servidores da segurança pública caiu e os que permanecem se esforçam para tentar ajudar a população. Os índices de homicídios e outros crimes violentos existem bem acima da média nacional. Pouco ou nada mudou, assim como não mudou o sentimento de que o governo faz até agora não é suficiente para garantir mais segurança para a população do estado. 18 Horas. 7 em ponto, Karime, finalizando mais uma edição do 18 Horas aqui no Melhor Mix do Brasil. Boa noite. Boa noite, um beijo, até amanhã. Até amanhã, um beijo. Continue bem, continue em 100,7. Você ouviu 18 Horas. As notícias do Brasil e do mundo. De volta amanhã. Mix.